Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marcos Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, vamos iniciar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 12. A palavra de Monteiro, o nosso doutrinador falido. No programa passado, nós vimos uma coisa muito interessante que o Monteiro agora, lá em nosso lar, está começando a chegar à conclusão que ele se esqueceu que a existência terrestre é uma seção permanente. Ele se esqueceu de viver Jesus em todos os momentos da vida dele. Ele coitado, ele não conseguia fazer esse exercício nem dentro do centro, né? Porque a gente viu que ele gostava muito mais de ver os fenômenos mediúnicos, comentar sobre eles, né? E não meditava na profundidade dos exemplos que eram dados, das conversas que existiam lá na reunião. Ele não fez isso. Então, e se ele não conseguia fazer isso dentro da reunião, como ele mesmo falou, o comportamento dele fora da casa religiosa, no caso dele o centro espírita, era pior ainda, porque ele estudava para lesar as pessoas. E aí nós nos lembramos do capítulo, do prefácio do livro Caminho, Verdade e Vida, que o Emmanuel coloca a mesma coisa, que todo o problema da nossa evolução moral começa, né, principalmente nós os cristãos, quando a gente resolve separar, né, a vivência evangélica do mundo, né, da nossa vivência de relação. Quando a gente só vive Jesus na casa religiosa quando vive e esquece de viver na família, no trabalho, na rua, aí fica difícil. É como ele diz, e aí a gente tem naufragado 1000 vezes, porque ele fala, toda a terra é lugar sagrado. Eu acho que tem uma passagem, eu não me lembro bem como é que um dos evangelistas, quando Jesus fala que todo o universo é o estribo dos pés. Tem alguma coisa que Jesus fala sobre isso, a mesma coisa, né? Lógico, os espíritos superiores repetem Jesus, não é? Falam de uma forma mais mastigada para a gente entender, mas eu não me lembro agora, depois eu posso até procurar. Então, ele disse que ele talhou o espiritismo, porque ele era espírita, ao seu modo. Qual era o modo dele? Rigor para as pessoas e condescendência para ele. Não é? Para as pessoas, para o próximo era o rigor da lei e para ele, né, o desculpismo. Ele devia ser, para ele tudo pode, para o outro não pode nada. Infelizmente ele era muito incoerente. Isso está em Isaías, capítulo 66. Mas Isaías era um profeta médio e o ensinamento dele foi todo ditado por Jesus, como sempre. Né? A terra é os cabelos dos meus pés. Isso. Capítulo 66, versículo 1. O céu, a frase completa é: o céu é meu trono e a terra é os cabelos dos meus pés. A palavra escabelo significa um apoio para os pés, um estrado, plataforma. Dizendo que a terra toda é
construção dele, né? É. E o céu é o meu trono, no sentido de que não tem. Não tem lugar para você não viver a mensagem do bem. Desculpa, acrescentando, né? É que, como Jesus fala para a mulher no poço de Jacó, onde ela pergunta, a samaritana, ela fala para esse samaritana que era inimiga, entre aspas, do judeu, aquela confusão que sempre teve, né? Onde é que eu devo adorar a Deus? No Monte Garazim, onde tinha o templo dele, né? Ou em Jerusalém, né? No templo de Salomão. Aí ele diz, nem lá, nem cá, é portas adentro do coração, porque a terra toda é os cabelos dos meus pés. Ele está dizendo, já disse isso antes para Isaías, não é? E a gente tem essa coisa de, não, tem que ir na casa religiosa. Claro que tem que ir, claro que tem. Mas é lá a gente vai aprender como a gente vai fazer no dia a dia. É lá que vai aprender. Então vamos começar, estamos no parágrafo 12, né? Estamos bem no comecinho. Ele vai continuar mais, vai falar mais aqui, né, da sua dificuldade quando estava encarnado. Além disso tudo, né, que ele era o rigor para os outros e facilidade para ele, além disso, não conseguia retirar a mente dos espetáculos exteriores. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Então, o que ele está dizendo? Se a gente lembrar, ele tinha 4 reuniões mediúnicas que ele frequentava como doutrinador. E saindo dali, ele só queria comentar sobre o fenômeno. E olha, o fulano, quando incorporou, fechou o olho. O outro estrebuchou. O outro quase desmaiou. O outro se transfigurou. Ele só ficava preso ali ao exterior. Ele não meditava. Agora, o que ele fazia, como ele mesmo diz, se alguma coisa saía errada, com certeza ele criticava sempre os médiuns. O erro nunca era dele, né? A gente tem que tomar cuidado com isso também na nossa vida, de achar que nós somos sempre os certos e os outros sempre os errados. Porque a gente sabe que todo mundo tem hora que acerta e todo mundo tem hora que erra. Mas nem todo mundo só erra e nem todo mundo só acerta. Não é? A não ser os espíritos superiores reencarnados, mas a maioria de nós tem hora que a gente acerta, tem hora que a gente erra. Senão a gente pode cair, né? A gente tem que ter isso em mente, porque senão a gente vai ser aquela pessoa que tem sempre razão, né? O outro nunca está com a razão, o outro nunca está certo, o outro nunca sabe de nada, só você sabe. Às vezes eu conheço, né, algumas pessoas que tudo que você fala, ela tem que falar algo que fez a mesma coisa ou melhor. Não é? A pessoa ainda não teve esse aprendizado, que o outro está falando, a gente escuta, mas não é para a gente falar, eu também eu fiz melhor, eu fui para um lugar melhor. A pessoa está simplesmente comentando. Mas quando você tem esse sentimento equivocado de que tudo que você faz é melhor, tudo que você pensa é o certo, toda vez que alguém for contar alguma coisa para você, você vai querer rebater, você vai querer argumentar. Mas é para escutar, né, tirar o bom proveito e simplesmente entender, a não ser que a pessoa esteja te perguntando o que você acha. Aí a gente dá a nossa opinião. Fora isso, eu pelo menos, eu tenho tentado me esforçar para fazer isso. A pessoa está me contando alguma coisa, eu escuto, mas eu não preciso dizer, eu também já passei por isso. Senão é aquele caso assim, a pessoa conta, tô com dor de cabeça, mas a minha dor de cabeça é muito maior. A minha dor de cabeça começa de manhã. Aí o outro diz, eu tomei o remédio, não melhorou. Mas o remédio que eu tomo é o melhor de... Então vai ficar essa tal desse duelos palavrosos aqui, ele não disse aqui, ó. Fora as sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos
comentário dos fenômenos observados, duelos palavrosos. E aí começa um duelo, você fala de cá, o outro fala de lá, o outro rebate. Então a gente tem que se esforçar para ouvir a opinião do outro, não é que a gente vá concordar com as coisas erradas, mas a pessoa falou, às vezes ela só quer comentar o que ela fez, né? Quer mostrar pra gente o que aconteceu, mas a gente não precisa ficar, né, duelando. Ah, o meu é melhor, eu sei fazer melhor. A gente precisa aprender, né? Isso que o nosso amigo Monteiro fez de errado. A gente precisa aprender a fazer o certo. E aí ele continua. Monteiro deteve-se um pouco, sorriu e continuou. Vai continuar lá a explicar para a gente as coisas que ele fez de errado. De desvio em desvio, né? A angina encontrou-me absolutamente distraído da realidade essencial. Passei para cá, quer dizer, ele morreu do coração, ao que parece, né? Problemas cardíacos. Que a angina, né, é um problema cardíaco. A angina encontrou-me distraído da realidade essencial. Passei para cá, quer dizer, desencarnou, qual demente necessitado de hospício. Olha se o doutor Eurípides Barçanufo não tinha razão em pedir a Jesus para criar um hospital para espíritas. Esse hospital é dedicado aos espíritas que saem da reencarnação com problemas, assim, problemas tão graves, né? Que se a gente lembrar, o nosso amigo aqui queria roubar os outros. Ele ter um abrigo para as pessoas, para os espíritas não ficarem enlouquecidos, perdidos. Eu tenho a impressão que na época do nosso amigo Monteiro, esse hospital não estava construindo ainda, né? Porque ele vai relatar o que ele sofreu. Mas a gente também tem que ver que até aí a misericórdia de Jesus para com os nossos desvios de comportamento, porque Jesus permitiu, né, pelo amor que ele tem por toda a humanidade, ele permitiu que fosse criado um abrigo, né? E se tem para espírita, deve ter para evangélico, deve ter para católico, budista, muçulmano, judeu, porque muitos de nós, religiosos, estamos, às vezes, numa situação muito mais complicada do que outras pessoas que não se dedicaram à religião, não é? Tiveram outras tarefas. Disso que ele está falando aqui, ele não está dizendo, mas a gente pode raciocinar. Ele diz assim, de desvio em desvio, a angina encontrou-me. Então, absolutamente distraído. A angina poderia não estar no programa dele. Sim. Poderia. Ao que parece, ele não diz aqui, ao que parece é isso. Mas devido ao tanto que ele fala de desvio, pelo comportamento dele, ela se manifestou. A gente tem um exemplo disso relatado pelo próprio Didivaldo Pereira Franco. Ele diz que ele veio com o germe da hanseníase no seu perispírito, que todos nós trazemos pelo nosso comportamento anterior, comportamento moral, claro. E ele vinha com isso trazido. Dependendo da sua atuação, do seu trabalho, de cumprir o seu programa iluminativo, ela ia se manifestar ou não. E numa época, se fosse hoje, tudo bem, vai ali no posto de saúde, compra um remédio, tem lá a cartela lá, dos comprimidos que você toma para hanseníase, está tudo bem. Graças a Deus, isso aí já não tem mais. Mas na época que ele relata isso, o Divaldo é de 1927... E com seus 20 anos, 47, né, década de 40, 50, isso ainda era muito complicado. As pessoas, nós conhecemos, tivemos amigos que foram hansenianos dessa época, que relatavam histórias de estarrecer, que eles eram... Teve um caso de um amigo nosso, que ele foi diagnosticado com a hanseníase, ele era um adolescente, né, criança. 13 anos. E foi feita uma festa na cidadezinha dele, quando a carrocinha foi lá e pegou ele. Imagina uma criança isolada da família, foi embora. Então eram coisas... A escola fechou, estudou, isso foi um caso e outros casos que a gente conheceu. Então eram expiações dolorosas, né? E o Divaldo veio com esse germe. Ele relata isso em algumas palestras. E ele diz que numa situação, a circunstância da vida, a encarnação programada, ele foi convidado a ir visitar um leprosário. Porque tinha
na sua mediunidade, já iniciando a sua tarefa mediúnica, ele viu o espírito Jesus Gonçalves, que tinha sido ranceniano várias vezes. Jesus Gonçalves foi a Larico, o Visigodo. Quem quiser saber da história, o moço era guerreiro mesmo. Tá, e lá foi Richelieu. E depois foi Richelieu. Então, e aí conviveu com o Divaldo em várias encarnações. E ele aparece para o Divaldo com umas marcas no perispírito, que brilham essas marcas. Ele fala, isso aqui foram as marcas que eu consegui botar para brilhar pela rancenia, que eu passei com uma rancenia. Mas eu vou pedir mais uma vez para vir ranceniando. Ele ainda fala com o Divaldo e tal. E eu venho te falar, Divaldo, para você ir lá visitar os nossos irmãos no sanatório tal. Era chamado Sanatório dos Leprosários, né? Pirapitigui. Acho que foi, nesse caso, foi em São Paulo, Pirapitigui, eu não sei. É. Então, vou visitar. Eram colônias. Aqui no estado do Rio, tinha ali, depois de Niterói, uma colônia dessas. Venda das Pedras. Venda das Pedras, até esqueci. O nome do leprosário eu não sei. Eu não lembro mais o nome do leprosário. A região era Venda das Pedras. Era uma ainda fazenda, ainda é uma fazenda. Agora não tem mais e tal, mas era pessoal isolado, né? E também tem em Jacarepaguá, Curupaiti. Curupaiti, que agora tem lá um hospital e tal. Bom, então o Divaldo, e ele fala para o Divaldo, irmão, Divaldo, eu ia convidar você para ir lá. Aí o Divaldo falou para ele assim, meu irmão, lá eu não vou não. Lá eu não vou, porque o Divaldo conta que a ignorância era tão grande que quem falasse a palavra lepra tinha que bater na boca várias vezes e falar Ave Maria, Ave Maria. A ignorância nossa. E se você estivesse de frente para o leproso, se o vento viesse na sua direção batendo nele primeiro, você podia pegar a lepra. Isso não é nada da gente assim de extraordinário, porque há pouco tempo nós tivemos aí a AIDS e agora mesmo a Covid e as discriminações, as coisas... Invencionices ainda dominam, né, o nosso imaginário, porque nós somos muito medrosos, né? Mas aí o Divaldo fala lá, eu não vou não, meu irmão. Aí ele fala para ele, meu irmão, ou você vai lá visitar ou você vai para lá morar de vez, porque você tem o germe da hanseníase no seu perispírito. O Divaldo fala assim, então eu vou lá. E ele começa a conviver. E isso é bem um exemplo aqui. Pelo comportamento do Divaldo, ele não teve esse problema, né? A gente vê que a vida do Divaldo é uma vida de exemplo. Tem também um outro, no livro Missionários da Luz, do personagem Segismundo. Está no capítulo 13. Começa no 12 e continua no 13. E aí o Segismundo, ele matou o Adelino. Um tiro no coro do peito. E aí mata o Adelino. Na próxima encarnação, ele vem filho desse Adelino. Beleza, né? Que convivência bonita. E ele vem com, assim, ele vai, no perispírito dele, pela remorso, consciência e tal, com culpa, ele vem com um problema no coração. Mas o problema vai se agravar ou não, dependendo do comportamento dele. Está lá no livro lá. Então, quer dizer, são situações que a gente pode colocar aqui no Monteiro também. Né, aqui Teresa? Também ele diz que a Angina encontrou absolutamente distraído da realidade essencial. Então, o quadro piorou muito, né? O Marco falou, a gente não sabe se ele ia passar ou não. Mas mesmo se ele tivesse que passar, se ele tivesse mais equilibrado, seria mais fácil lidar com a enfermidade. Porque, apesar do Divaldo não adquirir a hanseníase no corpo, bronquite ele teve a vida toda. Problema cardíaco também. Mas ele, né, não estava distraído da realidade essencial. Ele não estava, então, tanto que o nosso querido Divaldo já vai fazer, se eu não me engano, 98 anos. Ele é de 27, é isso mesmo, 98. É 98, né? Que ele vai fazer agora em maio, se eu não me engano, é dia 5 de maio. Né? Então, ele teve outras doenças, ele não ficou isento, né, da problemática dessa enfermidade, que é a bronquite e o problema cardíaco, mas como ele estava, né, como ele diz aqui, como o Divaldo não estava distraído da realidade essencial, ficou mais fácil lidar com a enfermidade. O nosso amigo, ele, coitado, estava completamente, né, desorientado, afastado dos bons espíritos, incrédulo, não é? Porque uma pessoa que fez o que ele fez era uma pessoa incrédula. Ele não sentia o que falava. E aí
imagina, ele chega, como ele relata para a gente, enlouquecido, né? Ele diz que chegou necessitado de um hospício. Você leu aqui, né? Passei para cá, qual demente necessitado de hospício? Falei, é que tem um comentário aqui do livro Tormentos da Obsessão, que a gente falou isso em programas passados, mas é bom a gente repetir. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda... Não, eu falei nesse programa. Falou nesse também? É que eu tenho um detalhe que eu separei que está escrito no livro. Ele fala assim: erguido graças aos esforços e sacrifícios do eminente espírito Eurípides de Barçanufo na década de 30 a 40. Aquele sanatório passou a recolher desde então as vítimas da própria incúria, tornando-se um laboratório vivo e pulsante para análise profunda das alienações espirituais. O missionário sacramentano, que é Eurípides, havia constatado ser expressivo o número de almas falidas nos compromissos relevantes, após haverem recebido as luzes do Consolador, que são os espíritas, e que retornavam à pátria espiritual em lamentável estado de desequilíbrio, sofrendo sem consolo na erraticidade inferior. Então é isso, né? Então, receberam as luzes do Consolador. Como se diz, né? A gente precisa tomar cuidado para não ir para o inferno pelo caminho do céu, porque o Espiritismo é o nosso céu, não é? Para nós, que somos espíritos, e cada um lá na sua religião tem o seu céu, mas para nós, os espíritas, o Espiritismo é o nosso céu. Então, que a gente não vá para o inferno, né? Como se diz, o inferno consciencial, pelo caminho do céu. A gente que está tendo, né, toda a oportunidade, que Deus nos ajude, né? E Ele ajuda. A gente é que precisa ter um pouquinho mais de boa vontade. E aí vamos continuar mais um pouquinho a leitura. Ele diz assim: tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo. Então, ele reconheceu que, infelizmente, ele não usou a palavra como deveria. Porque, se a gente pensar bem, a nossa palavra pode construir muita coisa boa, mas pode destruir rapidamente pessoas e coisas. Pois Jesus já nos lembrava sobre isso, que a gente tomasse cuidado, né, com o que a gente fala, né? Quando ele dizia para a gente que a boca só fala do que o coração está cheio. Então, que a gente cuidasse da nascente do nosso sentimento, né, que é no nosso coração, que simboliza, né, o nosso interior moral. Que a gente tome cuidado, porque a gente só vai falar do que o coração está cheio. Se a gente está falando bobagem, né, se a gente está sendo muito rigoroso com as pessoas, cobrador da conduta alheia, que a gente procure fazer essa análise pessoal, porque os nossos sentimentos, se a gente tem esse comportamento, estão muito equivocados. Então, por isso ele disse que tarde, quer dizer, só no mundo espiritual, ele reconheceu que ele abusara das sublimes faculdades do verbo, não é? Vamos ler mais um pouquinho. Não é? Não vai dar para ler. Não vai dar, né? Então vamos mandar abraços hoje. Isso. Vamos mandar abraços para Célia Regina de Tapira, lá em São Paulo, a Imê Catagi de Nilópolis, no Rio de Janeiro, a Vanessa do Catete, a Neive e o João de Niterói, Solange de São Paulo, a Luciana de São Paulo, seu Jorge Simões, seu José Nilton e Dona Rosária, nossos amigos aqui do Rio de Janeiro, e para todos aqueles que têm a paciência de nos ouvir, não é? Lembrando sempre que aqui nós estudamos juntos, que nós repetimos o que os espíritos nos orientam, para que a gente juntos possa meditar como melhorar a nossa conduta, o nosso comportamento, enquanto a gente ainda está no corpo físico, não é? Agradecemos muito e rogamos a Jesus que possa abençoar vossas vidas e os vossos lares. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, fiquem com Deus. Lembrando que estudamos hoje o capítulo 12, continuamos, né, o capítulo 12 do livro Os Mensageiros. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marcos Antônio e Tereza Cristina.